Olá pessoal, nessa videoaula eu vou falar um pouco das propriedades da função exponencial e também eu vou esboçar rapidamente o gráfico dela. Então, vamos lembrar o que é uma função exponencial. Então, dado um número qualquer, positivo, e eu também coloquei diferente de 1 porque não tem graça essa função se o a é igual a 1, é a função constante igual a 1, em que para cada x nós associamos a elevado a x. É uma função que vai dos reais, e a minha imagem, na verdade, o meu contradomínio, e que também será a imagem, eu mexi muito bem aqui, será todos os reais positivos, diferente de zero. Em que para cada x nós associamos a elevado a x. Chamamos isso de função exponencial. Temos algumas propriedades, eu listei apenas duas dessas contas aqui, que a gente vai manipular algebricamente as expressões, que normalmente são as mais importantes. A primeira é essa aqui, e a segunda é essa aqui. Então, essa aqui só para estar dizendo o seguinte. Isso aqui é igual a elevado a x mais y, é igual a elevado a x vezes a elevado a y. Tá? E essa aqui é a elevado a menos x, é igual a 1 sobre a elevado a x. Essas são as que mais usam para o cálculo de fato. Mas tem as outras também, por exemplo, a elevado a x elevado a y é igual a elevado a xy. Mas normalmente isso aqui a gente não usa muito. Pode usar, aparecer, guarda também, mas vamos usar mais essas aqui. E uma propriedade que a gente vai usar e não vai provar é, primeiro, f é contínua e bijetora. Ou seja, a imagem é tudo isso aqui. Esse é o segundo fato que a gente já usou várias vezes, é que se o a é maior que 1, f é crescente. Vamos usar esse fato também, que diz o seguinte, se o a é maior que 1, então vamos restringir sempre o a maior que 1, por favor, o limite quando x tende a infinito de f de x é igual a mais infinito. Professor, e se 0 é menor que a, que é menor que 1? Não fique decorando essas propriedades, não. O a, para a gente, muitas vezes, vai ser normalmente maior que 1, e se não for maior que 1, a gente força a ser maior que 1, trocando um pouquinho a expressão. Mas, por enquanto, só grava isso. Se a é maior que 1, f de x, limite quando x tende a infinito de f de x é mais infinito. Tá, professor, e o limite quando x tende a menos infinito de f de x é quanto? Então, só para avisar, a gente vai usar essa propriedade aqui com mudança de variáveis. Por exemplo, se o limite quando x tende a menos infinito, você escreve u igual a menos x. Então, isso aqui vai ser igual ao limite quando u tende a mais infinito. Tá? Quando x tende a menos infinito, u tende a mais infinito, de f de menos u, que é igual a 1 sobre f de u, 1 sobre f de u tendendo a infinito, vai para mais infinito, 1 dividido por infinito, 0. Então, baseado nisso aqui, a gente deduz o outro, e eu sempre falo, toma cuidado que eu já vi muitos casos falar que é menos infinito. Tá? Nem pode ser menos infinito, porque a minha imagem é sempre positiva. Então, essas duas propriedades são importantes. E vamos falar rapidamente do gráfico da função, que diz o seguinte. O gráfico da função, quando a é maior que 1, é esse aqui. A função é crescente e vai lá para mais infinito e vamos dizer que vai para o zero, quando x tende a menos infinito. Em particular, y igual a zero, a assíntota está horizontal. Só para efeito de completude, eu vou pedir depois para vocês esquecerem isso aqui. Esse segundo gráfico já sugiro esquecer. Tá? Mas é o seguinte, se 0 é menor que a, que é menor que 1, o gráfico faz isso aqui. Tá? E por que eu falo para esquecer? Porque, por exemplo, se você trabalhar com
f de x igual a elevado a x, é mais interessante trabalhar com g de x igual a 1 sobre a elevado a x. E nós temos que f de x é igual a g de menos x. Tá? Ou seja, se eu trocar por menos x, inverte tudo que tem direito. E quando a gente pensa no gráfico, por exemplo, se eu sei que g aqui, 1 sobre a, é maior que 1. Então, voltei para o caso anterior. Então, o gráfico da g é algo desse tipo aqui. E o segundo ponto que é importante, como que vale essa fórmula? Ela faz uma reflexão, ou seja, se a g faz isso, então se eu pegar o menos x, vai acontecer isso aqui. Ou seja, se eu pegar esse gráfico aqui e espelhar em relação ao y igual a 0, é esse gráfico aqui. Em particular, ao invés de eu trabalhar com isso aqui o tempo todo, se for necessário, trabalha com a maior que 1, faz o gráfico e depois espelha. E como que eu disse, qual é o limite quando x tende a mais infinito? Deixa eu ver. E quanto é o limite quando x tende a mais infinito de g de x? Eu sei que isso aqui é igual a mais infinito. Mas se eu trocar se o g de x quando x tende a mais infinito vai para mais infinito, então se eu fizer a mudança de variável x igual a menos 1, eu concluo que o limite quando x tende a menos infinito de f de x vai para mais infinito. É, no fundo, a mesma expressão. Claro, agora aqui a gente pode fazer manipulação algébrica e trabalhar à vontade. Mas, como que eu disse, isso aqui esquece. Tá? Y igual a 0 também continua sendo horizontal, mas o importante é isso aqui. Tá? E a gente futuramente vai trabalhar com A, exatamente o que a gente chama do número de Euler. E o número de Euler é maior que 1. Vamos dizer, por algum motivo que a gente vai ver mais tarde, esse é o número mais importante para a gente trabalhar com a função exponencial. A base mais importante é o e, e o e é maior que 1. Então, novamente, grave apenas esse pedaço aqui. Isso é importante. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no aprendizado. Não esqueça de me dar um feedback, comentando, dando um like e também se inscrevendo no canal. Obrigado, gente.